Revisão da vida toda em 2023. Se esse assunto te interessa ou se você tem alguma dúvida, fica nesse vídeo até o final. Vamos lá. A revisão da vida toda é um tema no direito previdenciário que ganhou grande repercussão por conta do impacto econômico que vai causar aos cofres brasileiros e, consequentemente, a divulgação nos veículos de imprensa brasileira. Primeiramente, eu vou explicar o que se trata a tese da revisão da vida toda, como que foi esse julgamento perante o Supremo Tribunal, bem como no judiciário brasileiro de uma forma geral, e como que está esse tema atualmente no judiciário brasileiro, tanto perante o Supremo, bem como perante o INSS administrativamente, e também o entendimento dos juízes de primeira instância. Vamos lá. A tese da revisão da vida toda, ela defende basicamente a inclusão dos salários de contribuição dos beneficiários do INSS de todo o período contributivo. Por quê? Todos os benefícios do INSS concedidos após 1999 são calculados somente com base nas contribuições posteriores ao Plano Real, ou seja, posteriores a julho de 1994, excluindo as contribuições anteriores a este período. Dessa forma, existem muitos beneficiários, aposentados, pensionistas, ou então pessoas que receberam auxílio-doença ou auxílio-acidente, enfim, todos os benefícios podem ter direito à revisão da vida toda, com exceção do BPC-Loas, que é um benefício assistencial e não entra contribuições para fazer o cálculo do benefício. Não é feito com base no período de contribuição do segurado. Pois bem, essa tese da revisão da vida toda defende isso, então, para que em alguns benefícios use todas as contribuições realizadas pelo segurado, não somente as posteriores a julho de 1994. E em alguns casos, o benefício muda consideravelmente. Eu falo aqui alguns casos porque a ação da revisão da vida toda, ela é uma ação de exceção. Diferentemente do que tentou defender o INSS lá no Supremo, nem todos os beneficiários do INSS têm direito. Na verdade, a maioria não vai ter o direito. Por quê? A regra da vida profissional de um brasileiro é que ele comece ganhando pouco e depois ele vai aumentando o salário dele. Então, se a gente pegar os aposentados de hoje, eles começaram ganhando um valor menor inicialmente, e aí os salários foram aumentando, então a tendência é que os maiores salários já estão no benefício, que é posterior ao Plano Real. Porém, existem alguns aposentados, alguns beneficiários do INSS, que fizeram boas contribuições antes de julho de 1994, antes do Plano Real, e depois, ou porque viraram empresários, ou porque pararam de trabalhar, a mulher virou do lar, enfim, pagaram um valor menor ou realizaram poucas contribuições. Nesses casos, a revisão da vida toda é viável e costuma alterar consideravelmente o valor do benefício e ainda gerar um valor de atrasados. Então, a tese é essa, usar todas as contribuições e pedir os retroativos dos últimos 5 anos, tá? Os aposentados venceram essa tese, os aposentados e os beneficiários, de uma forma geral, do INSS, né? Em meados de 2022, vencemos perante o Supremo Tribunal Federal. Contudo, esse primeiro julgamento que teve no Supremo em meados de 2022 foi um julgamento virtual. E o ministro Nunes, ele pediu o destaque do julgamento, tendo em vista o impacto econômico que essa revisão iria gerar no país, nos cofres públicos, né? E ele pediu um julgamento presencial, o que a gente sabe que na prática não mudaria muito, porque dificilmente um juiz ou um ministro ele muda o voto dele. Se ele votou favorável virtualmente, dificilmente ele mudaria. Só que aí começou uma grande briga no Supremo,
que foi o quê? Nesse tempo, um ministro ele se aposentou, que foi o ministro Marco Aurélio. Então começou uma grande discussão jurídica se o voto do ministro aposentado, do Marco Aurélio, que havia sido favorável aos aposentados, se ele seria considerado ou não. E o STF decidiu que seria considerado sim. Foi realizado agora um novo julgamento em dezembro e por 6-5 teve a vitória novamente dos aposentados e beneficiários de uma forma geral do INSS. Então o assunto está decidido perante o Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do país. Não tem como essa decisão ser revista. A única coisa agora que pode acontecer é o quê? É o INSS entrar com embargos de declaração e pode acontecer aí uma modulação de efeitos da decisão, né? Isso é possível ainda, mas não sabemos se isso vai acontecer. O que é modulação de efeitos da decisão? É o Supremo chegar no entendimento ali, no sentido de que a decisão não vai ser totalmente dessa forma. Como o próprio nome diz, vai ter uma modulação. Ou que só vai ter direito quem entrou com a ação, ou que vai necessitar de um requerimento administrativo prévio, enfim, eles podem fazer uma modulação que a gente não sabe se vai acontecer, mas é uma possibilidade. E como que está essa situação jurídica hoje, em 2023? Aqui no escritório, nós estamos sendo muito procurados pelos clientes para entrar com a ação. E qual que é o procedimento correto para entrar com esse tipo de processo? Primeiro, é realizado um cálculo prévio para verificar se o caso é viável ou não, porque conforme eu expliquei, nem todos os casos são viáveis. Então é necessário realizar esse cálculo prévio antes, para mensurar o valor que vai aumentar o benefício ou não, aí que tem que tomar um cuidado, que tem muitos segurados que estão buscando entrar sozinhos, às vezes sem um profissional. Por que cuidado? Porque tem benefícios que, ao invés de aumentar, ele pode diminuir, porque a contribuição não foi muito boa lá atrás ou teve poucas contribuições. Então tem que tomar muito cuidado. Revisão da vida toda, repito, é uma ação de exceção, não é para todos. Por isso é necessário o cálculo prévio para verificar quanto que vai mudar o benefício e quanto que vai gerar de atrasado. Realizando esses cálculos, precisa entrar com ação judicial, tá? O INSS, recentemente, ele disponibilizou o requerimento administrativo, a revisão da vida toda no portal do INSS é possível ser feito, mas ações revisionais não é necessário ingressar na seara administrativa, e nosso entendimento aqui é de que é uma estratégia do INSS para enrolar a questão, para dar canseira no segurado e acabar não pagando. Então hoje nós estamos indo direto na via judicial, não estamos recomendando pedir liminar, tá? Porque a maioria dos juízes não estão concedendo liminar, porque qual o entendimento da maioria dos juízes de primeira instância hoje? Que, tendo em vista que até hoje o beneficiário ele não teve esse reajuste, não faz sentido ter urgência. E ganhar uma liminar, ganhar uma tutela antecipada, é necessário comprovar o perigo na demora, a urgência para conceder, para que se conceda essa liminar. Então, o entendimento dos juízes é nesse sentido, a maioria dos juízes. Já tivemos casos aqui no escritório, aqui no Brasil, de juízes que estão concedendo liminar, mas a maioria não está concedendo. E uma coisa que tem que se levar em conta também é que toda liminar ela é precária, ou seja, ela pode cair e aí pode gerar transtornos aí para os clientes, por isso que o nosso posicionamento hoje é de não pedir liminar. Uma dúvida que surge muito o juiz de primeira instância, ele pode decidir contrariamente ao Supremo? Pode. O juiz brasileiro ele pode decidir contrário a decisões de tribunais superiores. Mas é muito difícil disso acontecer. Por quê? Primeiro, que é uma decisão vinculante, então isso aí vai ser reformado no tribunal, né? E nós estamos nos deparando, inclusive, com muitas decisões de juízes que tinham um entendimento contrário à revisão da vida toda, e na própria sentença consta que
o próprio juiz dizendo, eu era contra a tese da revisão da vida toda, mas eu crivo o meu entendimento ao Supremo Tribunal Federal, que é o maior juízo do Brasil hoje, né? O maior tribunal do Brasil. Não existe instância superior ao Supremo Tribunal Federal. Então, é isso. Outra informação importante é quanto ao prazo. Existe um prazo decadencial de 10 anos a contar do recebimento do primeiro benefício. Então, se passou de 10 anos, ainda dá para entrar com ação? Existe uma exceção que é possível, sim. Qual a exceção? Se a pessoa já passou os 10 anos, mas dentro do prazo de 10 anos a pessoa pediu a revisão. Por exemplo, vamos supor que o João se aposentou em 2010 e em 2015 ele entrou com um pedido administrativo de revisão e esse pedido está parado lá no INSS. A partir do momento que o João entrou lá dentro do prazo de 10 anos, ele travou o prazo decadencial. Então, a gente vai conseguir entrar com uma ação judicial e pedir os retroativos desde 2010 nesse exemplo. Por quê? Eu poderia pedir os últimos 5 anos, então ele entrou, então eu posso pedir todos os retroativos, certo? E outro ponto, que eu já falei, mas gostaria de frisar, que não só aposentadorias que vão ter direito, outros benefícios também. Aqueles que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, com exceção do BPC-Loas, todos os benefícios têm direito. E não é uma revisão que o INSS fará automaticamente até então, tá? Então, se você preenche algum desses requisitos ou conhece alguém, procure imediatamente algum profissional da sua confiança para realizar os cálculos prévios e procurar o Poder Judiciário para resguardar os seus direitos, porque você pode perder esse direito se você não entrar, tá certo? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. E curte esse vídeo e pode contar com a gente.